De acordo com o requerimento 64/2019, a sessão ordinária abre espaço para homenagem de outorga do Prêmio Dr. Virvi Ramos de Saúde, 2019. Os homenageados desse ano são Dr. André Borba Rairis, doutora Luciana Segatti e Dr. Marcelo Sabedotti. Convidamos os homenageados que já estão na mesa. Convidamos também a secretária municipal da Saúde e Exercício, senhora Andressa do Amaral, nesse ato representando o Poder Executivo Municipal. Vereador Edson da Rosa, secretariando os trabalhos de hoje. Solicito ao vereador secretário Edson da Rosa que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nessa outorga e que cite as correspondências recebidas por essa casa em razão desta homenagem. Pois não, senhor presidente. Também contamos na mesa com o diretor do Hospital Geral, o senhor Sandro Junqueira, agradecendo a presença dos amigos e familiares dos homenageados. Correspondências recebidas por ocasião dessa homenagem. Do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Conde de Caxias, Ismael dos Reis Pires, capitão, gestor de comunicação social do 3º GAI. Cumprimentos do deputado federal PSD Rio Grande do Sul e colocando seu gabinete à disposição desta casa. Correspondência do senhor ministro de Estado e Cidadania, Osmar Terra, cumprimentando os homenageados e se colocando à disposição. Correspondência do Cindy Lojas, cumprimentando os homenageados. Ok. Senhor presidente, essas então eram as correspondências, bem como as autoridades que compõem simbolicamente a mesa dos trabalhos da sessão. Obrigado. O Prêmio Dr. Virvi Ramos de Saúde teve origem através do Decreto Legislativo 252-A, de 2 de dezembro de 2009, de autoria do vereador Alaor de Oliveira, aprovado por esta casa. Convido inicialmente a vereadora Paula Iores para fazer uso da palavra da tribuna. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia a todos os presentes, especialmente os familiares dos homenageados, a quem nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. E um bom dia especial aos nossos 3 homenageados. Quero iniciar, então, parabenizando os 3 agraciados de hoje, o oncologista André Borba Reiris, o cardiologista Marcelo Sabedotti e a obstetra Luciana Segatti. Esta premiação é uma forma de reconhecer o trabalho de cada um de vocês no exercício da medicina, com seus pacientes e colegas de trabalho. Parabéns e muito obrigada por fazerem a diferença na vida das pessoas. Coube a mim falar em especial sobre o Dr. André Borba Reiris. Ele é uma referência no que faz. É mestre e doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor de ensino do Hospital Geral, foi coordenador do UNACOM no Hospital Geral de 2007 a 2018. Também é professor do curso de Medicina da UX desde 2005, nas disciplinas de onco, hematologia e cuidados paliativos. Atua no SECAM, Caxias do Sul, e, por fim, é membro das Sociedades Brasileira, Americana e Europeia de Oncologia. Não é suficiente dizer que esse currículo, que é invejável, seja a razão dele ser merecedor da premiação de hoje. A qualificação profissional é apenas uma parte deste profissional extraordinário. O doutor André faz a diferença na vida de seus pacientes pelo ser humano que é. Pela preocupação e empenho, muito além do diploma, que ele dedica a cada doente que, no momento de fragilidade da doença, tem o privilégio de ser cuidado por ele. A entrega do Dr. André a seus pacientes e a seu ofício faz dele um realizador.
Um exemplo dessa atuação comprometida é que, como diretor de ensino do Hospital Geral, buscou parceiros e viabilizou a reestruturação de uma área de 200 metros quadrados para a construção de um auditório, hall e sala de treinamento. Nas palavras do nosso homenageado, abre aspas, tento transformar a minha presença e comunicação em um instrumento de conforto e serenidade ao paciente. Enfim, construir um legado de credibilidade e afeto. E no Hospital Geral, transformar as carências em oportunidades para engajar a comunidade e o solidário em torno de um movimento que traga soluções que a gestão pública não traz. Trabalhar alicerçado na credibilidade do hospital e na percepção de que o Estado somos nós, e, como tal, mais que amplificarmos os problemas, devemos operacionalizar as soluções. Fecha aspas. Por tudo isso, é uma felicidade e uma honra falar sobre ti aqui, André, hoje. Esta homenagem não nasceu somente de nossa indicação, mas sim do profundo reconhecimento de todos aqueles que tiveram a oportunidade e a satisfação de conviver com o nosso homenageado. É o caso de sua paciente, Márcia Martini, paciente do Dr. André, que nos deu o seguinte depoimento. Abre aspas. Ele é um médico acolhedor, que consegue estabelecer um vínculo seguro. Isso quer dizer que ele faz com que consigamos ter perspectivas, sabendo que não estamos sós. Temos o apoio dele. Inclui outras visões, o aspecto emocional principalmente, fazendo parceria com profissionais que ele sabe vão ajudar no tratamento. É um médico que está fora da curva, muito merecedor deste momento. Fecha aspas. Muito obrigada, doutor André, mais uma vez, por fazer a diferença na vida das pessoas. Que seu exemplo inspire outras pessoas a buscarem a excelência no trabalho e nas relações humanas. Muito obrigada. Convido o vereador Alberto Meneguzzi para o seu pronunciamento. Senhor presidente Flávio Cassina, saudando o senhor, saúdo aos demais homenageados, doutor André, doutor Marcelo, saúdo também Sandro Junqueira, diretor do Hospital Geral, e a secretária, hoje em exercício, hoje representando aqui a prefeitura, secretária Andressa. Bom, quem são os 3 médicos de Caxias do Sul que recebem o prêmio de destaque em saúde? Essa era a manchete que está no Facebook do Jornal Pioneiro desde ontem. E vocês sabem que quando nós políticos, não só nós vereadores, mas quando algum político cai numa rede social com alguma notícia, os comentários são os piores possíveis. São os piores possíveis. Eu mesmo já fui vítima de vários comentários. Até esses dias um cidadão me chamou de cabeça de bagre. E eu disse, eu leio, às vezes eu me abalo, às vezes não me abalo, porque as pessoas, às vezes, desconhecem o trabalho da classe política. Mas essa manchete sobre os 13 médicos homenageados, ela recebeu, até hoje pela manhã, 2.000 curtidas, 2.000 curtidas no Facebook do Pioneiro, mais de 250 comentários e mais de 455 compartilhamentos. Eu me dei o trabalho de ler quase que todos os comentários, e ali não vi nenhum comentário que desabonasse a conduta dos médicos. Aliás, pelo contrário. Se a gente vai ficar ali, marcado, se a gente ler esses comentários, a gente vai se emocionar com o que as pessoas, amigos, parentes, pacientes falam desses 3 profissionais.
Isso, para quem trabalha com mídia social, para quem trabalha na área de comunicação, para quem entende nessa área, sabe que é uma coisa fenomenal. Quase 500 compartilhamentos numa postagem é uma coisa fenomenal. E de quase 300 comentários não ter um que desabone, isso é mais fenomenal ainda, porque nós políticos nós não estamos acostumados a levar tanto elogio assim. E por culpa de muitos políticos, evidentemente. E o que falavam sobre esses 3 médicos? Pessoas do bem, pessoas humanas, sensíveis, pessoas atenciosas, conseguem tratar os pacientes com carinho e respeito. Teve um cidadão que escreveu, nesse mundo, abre aspas, dinheirista, fecha aspas, e com condições difíceis para a saúde, conseguem fazer o trabalho de excelência. Cuidam do próximo com carinho, respeito e, acima de tudo, competência. Foram alguns dos comentários gerais sobre os 3 profissionais homenageados hoje. Doutora Luciana, eu lhe indiquei. A bancada do PSB lhe indicou, a Comissão de Saúde aceitou essa sua indicação, baseado no seu currículo. Eu não vou ler o seu currículo, mas eu vou ler alguns comentários que foram feitos ontem a seu respeito nas redes sociais. Eloide é o nome de uma pessoa, escreveu assim, tive meu filho com ela, adoro ela, continua sendo essa pessoa humilde. Uma outra participante da rede social, Juliana, abre aspas, salvou a minha vida e do meu filho. Um outro cidadão, uma outra senhora que fez meu parto de urgência sem nunca ter me visto antes, me passou tranquilidade e confiança. Uma ótima profissional. Um tal de Luiz Carlos, que se a senhora olhar lá, a senhora vai conhecer, ele só mandou um aviso para a senhora. A Luísa já está com 10 anos. E a Amanda já está com 7 anos. Claidiana, parabéns, competência e carinho com quem atende os pacientes, amor pela profissão. Christian, é reconfortante saber que temos pessoas como você cuidando das pessoas que amamos. E também cito aqui o início da reportagem feita pelo Jornal Pioneiro, assinada pela jornalista Ivanete Marzaro, que diz o seguinte, o que diferencia um bom médico de um profissional comum não é somente o conhecimento técnico, mas a relação com a comunidade e com o paciente. É o que faz com que a falta de dinheiro não seja obstáculo para tornar projetos em realidade. É o que busca constantemente a qualidade de vida dos pacientes e o exercício dos seus serviços. Caxias tem profissionais deste calibre. Então, vejam só, doutores, senhores médicos, o que falaram de vocês nas redes sociais. Olha quanta vida, quanto agradecimento, quanta sensibilidade e quantos adjetivos do tipo é paciente, é calmo, é tranquilo, me dá amor, me dá atenção, olha nos olhos, é um médico diferente. Essas pequenas coisas que a gente, às vezes, não dá importância, na relação do paciente com o seu médico é fundamental. E as pessoas têm sentido falta disso. Nós aqui na Câmara, a gente cobra muito do sistema, a gente cobra muito da secretaria, a gente cobra muito do prefeito, a gente cobra melhores condições, mas a gente não sabe, às vezes, o quanto vocês médicos fazem diferença nessas pequenas coisas, com um sorriso, com um momento de atenção. Olha como é emocionante alguém dizer, ela salvou a minha vida e a vida do meu filho. Eu perguntei para a doutora Luciana, quantos partos, ao longo de 19 anos como profissional médica? Eu disse, milhares. Milhares, não sei, milhares. A doutora Luciana foi também professora, né, de magistério com crianças, hoje tem uma experiência como professora na Universidade de Caxias do Sul, e também está fazendo mestrado, quer dizer, entre plantões, o trabalho como médica, vida de família, e tudo que ela faz, ainda tem tempo para estudar, para se formar, e trata os pacientes dessa forma, exemplo dos outros médicos que estão aqui. Então, parabéns, doutora Luciana. Eu imagino a emoção dos seus pais que estão ali, o seu Augusto, a dona Helena. O seu Augusto está ali com um chapéu, lembra muito meu pai, que usava um chapéu também. Estão aí seus parentes.
Me imagino o orgulho, porque eu, quando disse para minha mãe que eu queria ser jornalista, minha mãe disse, jornalista? Mas eu imagino o orgulho de dizer assim, eu quero ser médica e apoiar a Universidade Federal, como a senhora apoia a força da universidade, de uma universidade federal, e o orgulho de uma família de ter uma filha médica, não só uma médica qualquer, mas que salva vidas e que trata as pessoas da maneira com que a senhora trata. E, para encerrar, eu quero lembrar de uma passagem bíblica que Jesus falava à multidão, a Bíblia fala em 5.000, 6.000 pessoas, e chegou uma família carregando um doente numa maca. E eles queriam chegar até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. Mas não tinha como, tinha 5.000 pessoas, e Jesus falando para 5.000 pessoas. E eles subiram num telhado, deram um jeito de subir com a maca, com esse doente num telhado, e chegaram até Jesus, e pediram que Jesus curasse. E Jesus curou, e Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou. E sempre nas passagens bíblicas Jesus dizia, eu faço essa cura, mas não conta para ninguém. Não fala isso para ninguém, porque ele não fazia isso para ganhar glória ou para ganhar marketing. Ele fazia isso porque era da missão dele. Mas as pessoas, imaginam uma pessoa curada, elas espalhavam, saindo dali, já espalhavam para todo mundo. E essas notícias iam se arrastando. Então, nos desculpem, doutores, se a gente homenageou vocês. Eu sei que vocês não trabalham para ganhar diplomas ou homenagens, vocês trabalham de forma anônima, às vezes não gostam tanto da exposição, porque fazem isso como missão. Mas é uma maneira de nós, vereadores, de toda essa casa, dizer para vocês muito obrigado pelo trabalho de vocês, pelo empenho de vocês e por vocês terem salvado tantas vidas como vocês já salvaram. Obrigado, doutora Luciana. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Velocino Uis para fazer uso da palavra. Bom dia, homenageados, convidados, senhor presidente, pessoas já citadas no protocolo, familiares, amigos, e em especial ao presidente da Comissão de Saúde, Renato Oliveira, que nos oportunizou a poder falar do nosso homenageado. Falaremos aqui de um cidadão, de uma personalidade, de um homem, de um consciência, de uma história de grandeza e determinação, que entendermos ser pretensão de nossa parte, tentar compilarmos um pouco da linha da rica existência de trajetória deste grande amigo, que fazem homens e mulheres se agigantarem e serem merecedores dessa outorga, Prêmio Virvi Ramos. Dr. Sabedotti, oriundo de uma família simples, e sempre teve o trabalho e a honradez como seus pilares, e nunca temeu as dificuldades e obstáculos que certamente haveria de enfrentar. Marcelo Sabedotti nasceu em Caxias do Sul em 11 de fevereiro de 1971, e é filho primogênito do casal Gilberto e Lilian Sabedotti, tendo mais 4 irmãos, Márcio, Marcos, Gillian e Gisele. É casado com a professora Fabiana Mesomo Sabedotti, com quem tem 2 filhas, Fernanda e Giovana. O nosso homenageado, antes de ser médico, no ano de 1986, foi menor aprendiz no Senai, como mecânico geral da Frasle, empresa essa que seu pai trabalhou por longo período, tendo sido entrevistado pela nossa então vereadora Paula Iores, que trabalhava na coordenadora de recrutamento na empresa. Sabedotti, além disso, foi ferramenteiro, matrizeiro, desenhista e projetista na Marco Polo. Em 2000, graduou-se em Medicina pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, tornando a partir daquele momento o Dr. Sabedotti. Fez sua residência em Medicina Interna no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e residência em Cardiologia no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Formação em Hemodinâmica pelo Instituto de Cardiologia do RS também.
É especialista em cardiologia clínica, em hemodinâmica e cardiologia intervenção. Possui mestrado em hemodinâmica e cirurgia endovascular pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Fundação Universitária de Cardiologia, sendo mestre em cardiologia. Em 2008 e 2009, ocupou o cargo de chefe de enfermagem do Hospital do Círculo e, novamente, a vereadora Paula estava lá, enfim, naquele momento foi sua chefe. Atualmente, é cardiologista intervencionista da Universidade de Caxias do Sul, Hospital da Unimed Nordeste, Hospital Pompeia e Hospital Virvi Ramos. Tem experiência na área de medicina com ênfase em cardiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: cardiologia, cardiologia intervencionista, emergências médicas. Dr. Sabedotti é vice-diretor clínico do Hospital da Unimed, chefe de serviço de hemodinâmica do Hospital da Unimed. Profissionalmente, divide-se em aplicar os conhecimentos e práticas adquiridos no exercício diuturno da medicina, bem como transmitindo tais conhecimentos na formação de centenas de outros jovens médicos, como professor da disciplina de cardiologia da Universidade de Caxias do Sul. Possui mais de 50 cursos de aperfeiçoamento da profissão, com a publicação de 6 artigos em periódicos e da elaboração de capítulos de 4 livros. Possui ainda diversos artigos e trabalhos técnicos publicados. Foi painelista em mais de 80 congressos nacionais e internacionais de medicina, entre eles Estados Unidos, Suécia e Argentina. Dentre prêmios e condecorações que o homenageado recebeu, destaque-se no ano de 1999 menção honrosa como um dos melhores trabalhos apresentados no 6º Fórum de Iniciação Científica em Clínica e Cirurgia Experimental na Universidade de São Paulo. Já no ano de 2000, recebeu o prêmio Rubem Rodrigues de melhor trabalho apresentado no 4º Salão de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Dr. Sabedotti, com muito orgulho, posso dizer que é meu médico. Um doutor que me passou essa tranquilidade no momento difícil, o doutor que cuidou do meu relógio. E por que não dizer o doutor que cuida do relógio de muita gente, muitos cidadãos, como o colega que me antecedeu aqui. Agora me perdi aqui. Personalidade marcada pela ética, pela verdade, como já falei, pela tranquilidade, pelo respeito, lhe garantem uma imagem íntegra e de presteza à atenção, o carisma e o companheirismo aos pacientes, amigos e à sua família. Foi isso que me convenceu. Homenageá-lo com o prêmio Dr. Virvi Ramos de Saúde é externar o reconhecimento da comunidade caxiense, cuja sua história de uma vida dedicada às atividades de sua comunidade, na defesa da medicina, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade, que certamente vai ao encontro de seus valores profissionais, éticos, morais e sociais. Eu confesso que eu estou tentando também formar uma médica, falta praticamente quase 2 anos. É muito difícil, mas acima de tudo, que seja uma boa profissional e que se espelhe em pessoas como vocês, homenageados, e que possa deixar para a nossa comunidade algo como vocês. Aí a minha missão como pai será cumprida. Um bom profissional e com esse espírito de humanismo que os colegas têm. Parabéns, Dr. Marcelo Sabedotti e homenageados por integrar e participar, construindo dia a dia após nossa querida cidade de Caxias do Sul, com excelentes trabalhos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Convido o vereador Renato Oliveira, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos,
todos os presentes, os familiares, amigos, nossos homenageados, nosso presidente da casa, Cassina, nossos homenageados, secretário da mesa, vereador Edson, demais colegas vereadores, o nosso diretor do Hospital Geral, secretária da Saúde em Exercício, no Sandro, citando o Sandro, quero aproveitar aqui e dizer que em nome da Comissão de Saúde, agradecer em nome do vereador Felipe, que faz membro da nossa comissão, vereadora Paula, vereadora Tatiane, estamos aqui, não estamos falando sozinho, vereador Rafael Bueno, vereador, nós somos em 5, né? Tá isso aí. Então tá aí, para não esquecer ninguém, né, para não ficar. E agradecer aos vereadores que falaram hoje aqui em nome, né? Vereador Meneguzzi, vereadora Paula e vereador Ues. Então, quero dizer que hoje, presidente Sandro, que na casa hoje está faltando um vereador que está em Brasília, mas está nos representando. Quero dizer que, em nome desta casa, em nome da Comissão de Saúde, ele foi pedir, entre outras coisas, entre apreciar a votação lá da questão Maia Bosco, levou um ofício desta casa, em nome da Comissão de Saúde, para a bancada gaúcha e para os senadores daqui do Rio Grande do Sul, sobre a ampliação, conclusão do Hospital Geral. Sandro, quero te dizer que hoje, doutor André, eu sei que da sua emoção de hoje, né? Então, o vereador está lá hoje nos representando, né? Hoje está fazendo o que não está na casa, mas está nos representando muito bem, vereador, porque para nós precisamos que, quando anda uma homenagem dessa, que todos, no fundo, como o ex aqui, se emociona, né? Porque quando o vereador Meneguzzi fala que é uma relação de... E a gente vê desde o começo da homenagem, o doutor André se emocionando. Então, nós, da Comissão de Saúde, nesse prêmio Virvi Ramos, também sentimos premiados, porque conseguimos, acho que dentro da comissão, quando foi recebendo os currículos, que não é fácil, mas sabemos que tem muita gente que também merece, mas aqui pode ter certeza que os homenageados prova que o vereador Meneguzzi traz aqui uma relação de que normalmente ali a crítica não é para os profissionais, a crítica é para a Câmara, né? Mas a Câmara hoje, nesse dia de hoje, está sendo homenageada nesse sentido também. Então, quero ser breve, porque os nossos vereadores nos fizeram uma explanação. Sei que fizeram resumo, porque nós queremos dentro da nossa sessão, né? Mas depois queremos também ouvir nossos homenageados. Então, em nome da Comissão de Saúde, do Meio Ambiente, já citei os colegas vereadores e saudando os demais vereadores, né, por nos oportunizar de estar na presidência, mas nós não somos sozinhos, né? Agradecemos a todos presentes para nesta importante homenagem, celebrando nesta manhã, quando recebemos nomes que hoje estão sendo homenageados. Não tivemos dúvidas que são nomes de grande relevância para a sociedade caxiense. Médicos e médicas que prestam serviço importantíssimo, cada um em sua especialidade. Atuar em hospital-escola, como é o Hospital Geral, não é tarefa fácil, não é, doutor André? Eu sei da sua emoção hoje e o trabalho que nós temos com frequência indo lá no hospital, e a gente vê o seu afinco, o seu trabalho que o senhor faz. Como disse, não se lembra qual dos que usou a tribuna aqui, que essas homenagens vocês procuram, se puderem, não gostam, né? Mas nós nos sentimos na obrigação, porque ficamos honrados poder fazer essas homenagens para ver o dia a dia de vocês, como vocês trabalham em nome da nossa comunidade, hoje aqui em Caxias, e tanto o que fazem não só o serviço de médico, faz o serviço humano também. Nós sabemos coordenar um serviço de hemodinâmica complexo, como é o dia da Unimed, exige grande dedicação, não é, doutor Marcelo? Isso também a gente sabe da sua trajetória, seu esforço, seu trabalho que o senhor faz frente àquela entidade.
Trazer vidas ao mundo e recebê-las como histórias que começam a ser contadas, não apenas contabilizá-las, é para aqueles que têm verdadeiros amor pelo que fazem. Não é, doutor Luciano? Apenas grandes se dispõem a tal, e por essa grandiosa, e que nós agradecemos por fazerem com todo o amor aquilo que se propõe por seres humanos. Finalizo citando Carlos Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Somos gratos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Muito bem. Faremos agora a entrega, então, do Prêmio Dr. Virvir Ramos de Saúde 2019. Nesse momento, convido as vereadoras Tatiane Frisso, Gladys Frisso e Paula Iores para fazer a entrega ao Dr. André Borba Raires, aqui da frente. Convido os componentes da bancada do PSB, vereador Roberto, vereador Ed Eloy Frisso, para fazer a entrega. Vereador Ed Carlos. Para fazer a entrega, a doutora Luciana Segar. Convido os vereadores Velocino, Tuigo e Ricardo para fazer a entrega ao Dr. Marcelo Sabedotti. Vamos fazer uma foto conjunta agora com todos os homenageados, aqui na frente. Todos os vereadores.
Aqui é a coisa mais inútil que tem. Sim. Convido aqueles que tiverem alguma coisa para entregar para os nossos homenageados, flores ou coisa parecida, que venham nesse momento aqui, rapidamente. Passo a palavra ao doutor André Borba Raires. Bom dia a todos. Queria... Ok. A altura que tu achar aí. Ótimo, ótimo. Todo mundo me escuta? Queria saudar as autoridades que aqui já foram citadas. Quando me disseram que eu tinha alguns minutos aqui para falar, a primeira pergunta que eu tive vontade de fazer era se os minutos eram com choro ou sem choro. Mas aí eu já fiasquei ali na mesa, né? E então vão ser os minutos sem choro, espero eu. E o que eu queria dizer para vocês é, sem trazer muitas pessoalidades nossas, que essas são nossas, mas dizer um pouquinho de como é importante para nós esse momento. Eu sou um forasteiro, sou porto-alegrense, tenho a minha formação feita em Pelotas, que é a terra e a família da minha mãe, e para nós sempre é difícil começar uma trajetória numa cidade com a qual a gente não tem identidade. E a primeira coisa que eu pensei quando eu desci na rodoviária em Caxias, dia 1º de fevereiro de 2000, para buscar uma oportunidade profissional, era saber assim, como é que eu vou construir identidade em Caxias do Sul. Mas aí eu tinha uma referência, um grande amigo que se formou comigo, que é o Dr. Cristiano Turra, e eu nunca me esqueço que naquele mesmo dia, depois de ver qual era o meu caminho profissional, eu liguei para ele, vamos celebrar que a gente se encontrou novamente, vamos fazer um happy hour. E eu nunca me esqueço que ele me disse assim, olha, André, eu trabalho até às 8 da noite. E eu te confesso, eu não sei onde se faz happy hour aqui em Caxias. Eu só conheço o shopping. Aí, como eu só saía às 8, eu fui para o shopping e acabei pedindo um tira-gosto, numa daqueles espaços do shopping, da praça de alimentação, e era um tira-gosto, e eu pedi, vou pedir a iguaria aqui da terra, que é um galetinho para tira-gosto, e eu nunca me esqueço que veio um cesto de galeto, que
que certamente umas 10 pessoas comeriam, e fiquei eu naquela mesa sozinho, constrangido pelo cesto tomado de galeta ao primo canto, até que ele chegou e disse: André, mas não era só tu? Eu digo: não, era só eu, mas veio isso tudo, né? E aí, por que eu estou contando essa história? Porque naquele momento, e foi no primeiro dia, eu tive a certeza que a identidade com Caxias eu só ia construir através do trabalho, porque as pessoas trabalham, e trabalham até muito tarde, mas que isso teria uma retribuição, farta e saborosa gastronomia, mas farta, muito farta. E assim eu, então, procurei aplicar o meu maior talento, que é o talento de cuidar, e a Paula já descreveu muito bem o que eu penso a respeito do cuidar. Isso a gente fazia no espaço do consultório. A gente sempre quis dar eco maior a isso, por ter nesse projeto de cuidar uma convicção. E isso a universidade me oportunizou para que eu pudesse dar eco a essa estratégia de cuidar no dia a dia do ensino. E, num determinado momento da minha vida, apareceu o Hospital Geral como um espaço para que a gente pudesse também exercer, de alguma maneira, gestão e impor as nossas, de alguma maneira, convicções. E aí eu queria contar uma pequena passagem. Assim, em 2009, eu me lembro que eu estava atendendo o consultório, e aí o Sandro me liga uma vez, eu não podia atender, estava atendendo um paciente. Aí, daqui a pouco, eu vi que o Sandro insistia em ligação e eu atendi. E, Sandro, o que houve? Não, nós precisamos nos reunir com o pessoal do INCA, que está em Caxias. Eu perguntei, quando? Não, André, é agora. Eles estão aqui agora. E aí eu me lembro, assim, isso pode decidir os rumos de um investimento num centro de oncologia em Caxias. E o que eu vou fazer? Sala de espera cheia. Aí eu fui na sala de espera e contei exatamente essa história. Olha, nós estamos tendo uma oportunidade no Hospital Geral de ganhar um investimento por um centro que pode ser um centro de excelência. Você se importa se eu atender à tarde? E eu nunca me esqueço com os pacientes: André, vai tranquilo. Aí eu cheguei lá no Hospital Geral e eu achei que era uma reunião informal. Quando eu chego, está secretário da Saúde, reitor, o Sandro. E eu olhei para o Sandro: pô, Sandro, mas para essa eu não estava preparado assim, né? Mas it's showtime. Encontramos com os auditores, mostramos a nossa estrutura, a nossa convicção, eles nos levaram para o Rio e o investimento veio e a gente conseguiu transformar uma unidade acanhada de oncologia de 200 metros quadrados numa área de quase 4.000, suprindo a carência da radioterapia, mas suprindo uma carência de qualidade que nós tínhamos. A estrutura é um elemento de requinte. A essência do UNACOM está na sua capacidade humana, assim como do nosso Hospital Geral, e o Sandro tem sido um grande parceiro, na verdade, o líder desse projeto de um Hospital Geral de excelência, que eu tenho orgulho de fazer parte. Mas aí eu encerro essa história dizendo que eu me senti, aí sim, parte desse processo, quando entregaram o UNACOM, 2014, né, Sandro? E aí, umas 2 semanas depois, eu estou chegando no UNACOM para atender, e tem um familiar na frente do UNACOM, e aí a gente tem aquela pintura creme, né? E tem um familiar fumando um cigarro com o pé na parede. Aquilo me incomodou, me incomodou. Eu disse: se tu não te importar, contei um pouquinho da história do UNACOM, a gente montou aqueles bancos ali justamente para dar mais conforto para vocês. E essa pintura que talvez fique ameaçada, eu não sei se vai ter dinheiro para a gente fazer outra. Tudo certo para ti? Tudo certo. Bom, quando eu saí dali, meu Deus, eu tirei a pessoa que estava encostada na parede. Não, mas agora eu sou caxiense, eu sou ligado ao trabalho e eu sou engajado absolutamente na causa dessa cidade. Até porque hoje estou aqui após 3 filhos caxienses, então isso já é notório. E essa foi a forma que eu tive de perceber que eu tinha me identificado. Logicamente que a aplicação desse talento numa cidade fértil para trabalho não se faz só com isso. Essa equação tem algumas outras coisas. Tem a nossa família nascida, meu pai, minha mãe, postura, caráter, que, felizmente, vocês estão me dando essa oportunidade com a presença deles aqui, o que é muito legal. A família construída em Caxias, a Vanessa, que veio de Pelotas para cá para a gente construir uma família que já tem 20 anos. Cá estamos 3 filhos depois, e nesse cenário familiar a gente encontra Porto Seguro, a gente encontra afeto, a gente encontra não só elogio, porque às vezes a gente tem que reinicializar a máquina e retomar um novo rumo, e é na família que a gente encontra isso.
no meu pai, a gente encontrou a coragem. Quando eu meio que me assustei, desci na rodoviária, eu me lembrei que meu pai, espanhol, que veio para o Brasil depois da Segunda Guerra, de navio, 3 semanas ou 4 semanas, acho que mais ou menos isso, né, pai? Mas muito tempo dentro de um navio para construir o Brasil, e com um pedaço de papel com o nome de uma pessoa que talvez fosse ajudar ele em São Paulo. Então, não seria eu com um celular em Caxias que ia me assustar. Então, a coragem vem daí também, e eu queria agradecer à família nascida, família construída, que são o nosso alicerce de amor, de afeto, de retomada de rumo. Falar dessa equação também envolve falar dos amigos, né? Os amigos construídos em Caxias, que são um grande patrimônio, no momento da vida em que a gente talvez não imagine mais construir novos amigos. Eu construí alguns, muito bem simbolizado aqui pelo Dr. Gustavo Torre, que é um desses grandes amigos construídos, apesar de pelotense também, construída a amizade aqui em Caxias, e essa é a escolta leve, descontraída, que permite que a gente dê a escolta do dia a dia aos nossos pacientes. Dito isso, e olha que sem choro, acho que foi providencial o choro prévio, queria agradecer enormemente a Paula pelo sempre olhar atento às coisas da saúde, pelo carinho sempre muito presente à minha pessoa. Queria agradecer à Câmara de Vereadores pela elegância de voltar o olhar para esses profissionais que estão no cotidiano da saúde, e que tema esse que muitas vezes é palco de notícias que são ruins, ruidosas, de carência, de falta, às vezes até de falta de postura, das mais diversas ordens e origens, mas a essência do cotidiano é de profissionais como a Luciana, como o Marcelo, que entregam no dia a dia, às vezes, o comprometimento da sua própria vida pessoal para fazer da medicina um exercício verdadeiramente produto de uma convicção e que faça diferença coletiva, e não aquela diferença vaidosa que essa não traz legado. Então, muito obrigado, e agradecer, obviamente, depois da percepção da ausência de happy hour, da comida farta, agradecer Caxias, que me deu muito mais do que isso, me deu a oportunidade, me deu a possibilidade de construir família, e está me dando essa oportunidade de hoje consagrar essa convicção num momento como esse, e é isso que eu queria dizer para vocês. Isso é muito importante, isso realmente faz toda a diferença para a gente consagrar convicções que lá atrás a gente construiu, e teve momento da minha vida que a gente tem a oportunidade de eu vou trilhar um caminho além das fronteiras de Caxias, eu quero fazer formação de opinião no Brasil, fora do Brasil, e isso conflitou com a minha intenção, e eu não tive dúvida em um determinado momento que eu queria fazer diferença na minha cidade, que eu queria correr o risco de andar pelo supermercado, pelo restaurante, e receber o reconhecimento de um paciente, de um familiar, de um aluno, e isso está sendo consagrado aqui hoje. Então, eu queria agradecer, da minha parte, dizer para vocês que continuaremos não amplificando problemas, continuaremos mediando soluções, porque isso é produto de uma convicção e não de uma circunstância. E é isso que eu queria deixar muito claro para vocês, e dizer que vocês certamente estão propiciando a mim um momento que é mágico na minha vida. Muito obrigado. Você viu o quartel? O pé no quartel, não pode. Doutora Luciana, por gentileza. Acho que sim. Meu instrumento de trabalho seria. Bom dia. Eu não tenho o dom da palavra que o André tem, mas hoje é uma manhã de agradecimentos, e eu me sinto também muito emocionada e muito lisonjeada de ser reconhecida. Agradeço em nome da Câmara de Vereadores, né, a todos os vereadores, em especial o Alberto Meneguzzi, que é meu amigo e que muito me incentiva também, me apoia.
Enfim, eu acho que eu vou tentar falar algumas coisas sendo breve para não cansar vocês, mas eu acho que esse agradecimento eu faço juntamente aos meus colegas que também trilham essa caminhada, muitas vezes, ou na maioria das vezes, árdua, no exercício da obstetrícia, principalmente. Então, eu estendo essa homenagem a todos os meus colegas obstetras, em especial aos meus colegas do Hospital Geral, porque lá eu tenho a minha segunda família. Lá eu consigo realmente me realizar profissionalmente, atendendo uma população mais carente, mais necessitada, não só de recursos técnicos, mas de recursos humanos. Então, agradeço também a oportunidade de fazer parte dessa família do Hospital Geral, juntamente com os meus colegas aqui e o Sandro. Muito obrigada. Este prêmio Virvi Ramos de Saúde é um reconhecimento ao trabalho da comunidade médica em tempos difíceis. A nossa profissão é desacreditada. E ser agraciada com esta homenagem por nossa atuação reforça a nossa esperança e nos motiva a seguirmos um caminho reto de ética, de humanismo e respeito. Estes conceitos, eu tenho certeza, trazemos de uma base, um pilar, que, ao meu ver, é o mais importante, que é a família. Eu devo à minha família o que sou hoje, como pessoa, como profissional, em especial ao meu pai e minha mãe, que, nos seus 80 anos, vieram aqui me agraciar, em especial a minha mãe, que sempre foi a maior incentivadora em toda a minha caminhada, e continua hoje. E ela se realiza com os filhos, podendo oportunizar o estudo a eles, coisa que ela sempre quis fazer. E eu tenho certeza que ela se realiza conosco. Obrigada, mãe. E ao meu pai agradeço também, e herdo dele a vontade de trabalhar com afinco até 8, 9 horas da noite, ou até mais, de madrugada, e carrego isso comigo porque tenho eles como base. A nossa formação é árdua e nossa ausência no convívio familiar nos custou caro, mas necessário para que pudéssemos dedicar aquele tempo à nossa formação básica. Formação esta que nunca acaba, pois o conhecimento é dinâmico e transformador, e deve ser continuado sem limites. Isso eu aprendi com o meu marido, Carlos, que inúmeras vezes me acompanhou nas madrugadas até o hospital, ficou esperando no carro para que eu não fosse sozinha, né? Inclusive em hospitais em outra cidade onde eu atuei por bastante tempo. É meu grande incentivador, meu exemplo de professor, dedicado, que me inspira a seguir nesse caminho acadêmico também. Obrigada, Carlos. Muitas pessoas foram também meus pilares. E hoje eu não posso deixar de citar aqui a minha tia, a irmã Renata Segatti, um exemplo de liderança, de atuação na educação de Caxias, e, com certeza, na formação de muitos médicos de Caxias. Ela me comentou que o Dr. Marcelo foi aluno da escola, né? Nos seus 80 e poucos anos, segue à frente da direção de uma das escolas mais renomadas da cidade, o Colégio São José, que muito contribui numa educação de qualidade na cidade. Eu tive a honra de estudar lá, me tornei professora, cursando magistério naquele colégio, e que o magistério também me inspirou muito o gosto, né, pela busca do conhecimento. A tia Renata já foi homenageada nessa casa em outras ocasiões, mas acho que as homenagens nunca terminam, porque realmente a dedicação à comunidade, à educação de Caxias é exemplar. Obrigada, tia. E sair para fazer medicina em outra cidade também foi desafiador. E aí vamos falar em Pelotas, né, Reiris?
Eu tenho uma gratidão imensa por essa cidade que me acolheu na Universidade Federal, onde fiz muitos amigos, inclusive amigos que vieram para cá, o Gustavo, que foi meu colega de faculdade, meu colega de trabalho hoje, minha parceria. Então, a ele também eu devo a homenagem, juntamente com todos os nossos colegas, principalmente os do Hospital Geral. Foi lá em Pelotas que eu tive a chance de realizar esse sonho. E sonhar com fé é sonhar em dobro. E eu agradeço os meus amigos de fé, que estão aí presentes, eu vejo, né? Muito obrigada pela presença, Lilian, e todos da Lareira. Então, acho que a fé move montanhas e sem ela a gente não consegue trilhar o nosso caminho. Muito obrigada também. E as adversidades da saúde pública não devem tirar a capacidade do sonho. Ao contrário, eu acho que as adversidades nos impulsionam a crescermos como médicos mais humanos, igualitários e éticos. E não posso deixar de agradecer aos pacientes, que fiquei muito emocionada com os depoimentos delas nas redes sociais e também no meu WhatsApp ontem, me mandando mensagem de agradecimento. E eu devo a elas um meu muito obrigado pela confiança. E não há maior recompensa do que encontrarmos com elas e seus filhos querendo conhecer a doutora que lhes deu o primeiro colinho. Não tem nada mais gratificante do que isso. É o Hospital Geral, minha segunda família, como eu já falei, onde eu passo mais tempo lá do que na minha própria casa, muitas vezes, onde eu tenho os melhores parceiros de trabalho, o meu agradecimento especial. Não vou citar nomes, porque são muitos, né? O convívio com os alunos da medicina e demais áreas da saúde também me fez ter vontade de acolhê-los da mesma forma que eu fui acolhida também enquanto estudante lá na UFPEL, buscando sempre o aprimoramento, o conhecimento de excelência e, acima de tudo, o olhar e ouvir o paciente, com amor, atenção e respeito como primeira linha de tratamento. Depois de 9 anos fora de Caxias, onde eu fiz a minha formação, lá em Pelotas, voltar para Caxias também não foi fácil. Embora eu conhecesse a gastronomia, eu não tinha ninguém que pudesse ser um amparo ou que me pudesse dizer, Lu, de repente vai por esse lado ou vai por esse lado, vamos fazer isso, vamos tentar aquilo. Mas, assim, pode ter sido difícil, mas eu não lembro desses momentos difíceis, eu só lembro de coisas boas. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus pela vida e pela saúde também. Eu acho que era isso, né? Eu agradeço novamente ao Alberto Meneguzzi por esse reconhecimento, em nome de todos os vereadores e todas as entidades aqui reunidas. O meu muito obrigado e espero que eu possa continuar contribuindo com benefícios à saúde. Muito obrigada. Dr. Marcelo Sabedotti. Bom dia, queria agradecer à Câmara de Vereadores pela homenagem e a mesa, tudo que já foi dito, né? Vou ser bem breve, né? Porque a gente começa a falar, não para, né? A Lu disse que não tinha o dom da palavra, agora eu fiquei com vergonha na responsabilidade de falar também, né? Imagina eu, né? Então, assim, como foi comentado, assim, a gente que trabalha... Eu sou caxiense raiz, nasci no Pompeia, aquele piso amarelinho com marrom, que eu tenho uma lembrança antiga disso, remota, e cada vez que eu piso lá eu sinto essa energia que tem naquele hospital. E a gente não gosta mesmo de holofote, como foi comentado. A gente gosta de baixar a cabeça e trabalhar como bom caxiense, né? E eu queria fazer vários agradecimentos também, assim, que talvez não consiga fazer para todo mundo, assim, porque a gente acaba esquecendo. Mas queria agradecer em especial ao Hospital Geral, que me acolheu, assim, quando eu voltei para Caxias. Fiz a formação fora, fiquei muito tempo fora de Caxias.
e fiquei com aquele medo de voltar, porque não tinha também, apesar de ser caxiense, não tinha quem me recebesse, um contato, mas até tinha planos de convites para ficar trabalhando em Porto Alegre, e apareceu a oportunidade do Hospital Geral no começo, estavam montando serviço de cardiologia, de hemodinâmica, e como o André falou, assim, é um serviço que eu senti que podia fazer a diferença, podia botar um pouco daquilo que é a nossa essência numa estrutura. E o Hospital Geral abriu as portas e nos deixou à vontade para fazer nosso trabalho, que continua até hoje, né? O Sandro já foi comentado, o Sandro aguenta a nossa choradeira, aguenta nosso desespero, às vezes, com a falta de recurso, e ele consegue segurar e nos surpreender, né? Não é porque ele está aqui na frente, assim, mas eu lembro, em relação à hemodinâmica, assim, estava com um equipamento muito defasado, perigoso de trabalhar, acabou quebrando, e o Sandro sempre nos acalmando, não, está vindo, e agora a gente tem 2. Né? Surpreendeu tanto, tem 2 equipamentos mais modernos do mundo para a gente trabalhar no Hospital Geral, para nós fazer o nosso trabalho. Eu queria agradecer, principalmente os professores, que medicina não é uma área fácil. A medicina é uma área, não preciso dizer que isso para vocês, que parece uma coisa que todo mundo já comenta, mas quiser dizer de coração que não é uma coisa fácil de fazer. Exige estudo contínuo, a gente não consegue se acomodar, e não é bom ficar acomodado. E para fazer isso eu me espelho em exemplos de casa, do pai, da mãe, exemplos de professores. A irmã Renata, muito dor de cabeça daí para a irmã Renata, tanto é que ela lembra de mim até hoje, né? Eu com 48 anos. O professor Périco foi meu professor também. E como medicina não é fácil, a gente como professor, isso coloca na 10ª potência a responsabilidade. Porque o aluno, assim como eu via o professor como um exemplo, e a gente tem que ser exemplo para os alunos. E os colegas homenageados, assim, eles servem de exemplo para mim também, né, como professores, mas eles são exemplos também para os alunos. Não adianta a gente falar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? O aluno vê o que a gente faz, vê o que a gente vê o jeito que a gente conversa com o paciente, vê o jeito que a gente conversa com o familiar do paciente, que não é só o paciente, tem toda uma história em cima daquilo ali que a gente está tocando, que a gente está cuidando, né? Então, cuidado que a gente conversa com o paciente para explicar o que está acontecendo, para ter a confiança, para dar o retorno para a família também, deixá-la tranquila, né? Eu sou um otimista incontrolável, assim, eu tenho que me controlar, porque para mim tudo vai dar certo, tudo, e assim que eu norteio minha vida, né? E eu tento passar isso para o paciente, para a família. Então, vocês imaginam como foi fácil, né, entre aspas, passar confiança, por exemplo, para o Velocino, para o ex, né? Vocês conhecem, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Numa situação crítica, passar aquela confiança que vai dar tudo certo e dá. Não, então, tem a conversa antes e depois, né? Não dá para ser mas é o nosso trabalho. Eu queria agradecer muito a minha família, né? Porque o aprendizado é contínuo, não é só livro, é experiência, né? Então, o estudo é necessário e é diário, é um hábito diário, mas a experiência que a gente foi adquirindo, a gente começa em casa, quando era criança, mas queria agradecer em especial a minha esposa, as minhas filhas, porque elas que fizeram eu ser o que eu sou. A irmã Renata me conheceu criança, o Périco me conheceu adolescente, e elas me conheceram me transformando. Então, assim, quando a gente se vê na fase de herói para os filhos, quem tem filhos sabe, né? Eles nos acham heróis e a gente tem que ser o mais próximo possível desses heróis que eles acham. Então, eu acabei me transformando muito nisso aí, né? Então, a minha esposa, a Fabiana, aguentou muito essa fase de transição, que foi difícil, né? A voltar para Caxias, conviver junto de novo. Ela está comigo desde o início da faculdade.
Então, aquela volta para Caxias, o retorno, foi muito difícil, mas a gente segurou todas as dificuldades. E as minhas filhas me fizeram me transformar aquilo que eu sou para poder receber essa homenagem hoje. A Fernanda teve prova de química, não pôde estar presente hoje. E quando ela me falou assim, eu tenho prova de química. Tá bem, né? Acho que essa responsabilidade ela tem que ter, né? Ela queria estar aqui, mas acho que a prova vem antes. A Giovana também, né? Que tem uma força e uma paciência comigo extremas, assim, né? E ela às vezes precisa de ajuda no estudo, a gente está cansado, chega e vai, ela entende, impressionante isso, né? Mas a gente cresce com a família que a gente tem em casa também, né? Então é isso. Muito obrigado pela homenagem. Que nem o André falou, a gente está aqui para trazer soluções, não problemas, né? Então fico disponível para qualquer coisa que precisem, né? O hospital sabe disso, né? O Hospital Geral, que é minha casa aqui em Caxias, apesar de trabalhar em todos os hospitais de Caxias, o Hospital Geral é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa. E eu estava esquecendo que uma coisa extremamente importante antes de terminar, né? A gente não é nada sozinho. Então, não adianta eu estudar, ser bom professor, ser bom médico, se eu não tenho uma equipe de trabalho comigo. Que eles fazem, eu vou dizer para vocês, pelo menos 70% da diferença. Então, assim, eu queria agradecer a minha equipe de trabalho do Hospital Geral, os enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, que nós, em conjunto, fazemos a diferença com o paciente. Então, é impressionante a gente que trabalha uma parte ruim da vida, que é a morte. O André, que é professor, ensina cuidados paliativos, que é aquele cuidado que a gente tem que ter com o paciente quando está morrendo. A gente aprende assim que a morte não é a nossa inimiga. Todo mundo aqui vai morrer. Desculpe falar para vocês. Todo mundo aqui vai morrer. Embora a gente não aceite isso, a maioria das pessoas não aceitam, é o nosso fim da nossa trajetória. A gente trata os pacientes nessa fase, assim, né? Então, que a gente tem os extremos. A Lu, que nos pega nascendo, né? E é uma área que eu adoro, assim, a obstetrícia, né? Como estudante eu fiz 71 partos, que eu gostava bastante, né? Entrava e fazia, chorei em todos, porque ali eu vi aquele neném nascendo e ali começa uma história. Então, uma história que pode ser bonita, pode ser feia, mas é uma história, né? Então, é um serzinho ali que dependendo do estímulo, ele pode se transformar em qualquer coisa. Isso é o ser humano, né? E a gente pega, eu e o André, assim, às vezes o paciente numa fase muito ruim da vida, que é o fim dela, né? Então, queria agradecer à equipe, queria agradecer aos pacientes, e alguns colecionam selos, outros colecionam carros. Eu coleciono as últimas palavras dos pacientes, que eu perdi a conta de quantos pacientes que eu fiquei pensando assim que a última tiveram uma história bonita, feia, mas tiveram uma história, e eu tive a honra da última palavra dele ser comigo. Isso é uma honra que eu vou levar para sempre, assim, né? Uma palavra de conforto, assim, vai ficar tudo bem. E saindo vivo ou falecendo, no fim fica tudo bem, porque essa é a nossa história. Então, esse respeito que a gente tem que ter o paciente com a família é construído, é aprendizado, e é uma coisa que eu levo no meu coração. Os pacientes, às vezes, eles saem curados, a maioria deles saem cheios de cicatrizes, com uma coisa ruim que passaram, um infarto, uma doença oncológica, e muitos morrem, assim. Então, mas isso é a história do ser humano. Então, mas aqueles pacientes que saem cheios de cicatrizes saem muito mais fortes, que nem o Velocino saiu. Tenho certeza que da experiência saiu muito mais forte. Eu vi que ele está falando pouco, mas as pessoas saem muito mais fortes. Então, muito obrigado pela homenagem. Professor Sandro.
Gentileza. Bom dia a todos, bom dia, presidente Cassina, bom dia, senhores vereadores, bom dia aos familiares dos médicos homenageados, bom dia aos médicos. Eu quebrei o protocolo aqui da homenagem, porque eu não podia deixar de parabenizar esses 3 exemplos de médicos de Caxias do Sul. Quando a gente fala que Caxias do Sul tem uma saúde diferenciada, está aqui uma amostra dos profissionais que estão, que trazem muito mais que a parte técnica, trazem a parte humana. E eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de ter o doutor André, o doutor Marcelo, a doutora Lúcia Gatti junto ao nosso hospital. São profissionais com esse calibre, com essa importância, que estão lá todo dia à disposição dos nossos usuários. Então, muito obrigado, parabéns, André, Marcelo e Luciana, porque vocês são um exemplo de como fazer uma medicina. Quando o paciente chega no hospital, numa unidade de saúde, ele muito mais do cuidado técnico, ele precisa do cuidado humano. Muitos pacientes estão doentes na sua pessoa, no seu sentimento humano. E aí eu preciso fazer uma referência, pedindo perdão do Marcelo e da Luciana, ao doutor André Reiris. O doutor André Reiris, além de ser o nosso diretor de ensino, que brilhantemente leva a área de ensino do Hospital Geral avante, trazendo modernidades como auditório, como melhores condições, ele é médico oncologista e meu médico oncologista. E aí eu preciso dar uma referência, né? Fui constatado com câncer dia 10 de outubro de 2018. Fiz a operação e encarei isso de uma maneira muito forte, muito otimista, muito perseverante. Quando eu soube que tinha que fazer quimioterapia, a casa caiu. Literalmente a casa caiu. Me lembro, eu voltei da consulta com o cirurgião e a minha esposa, tu quer chorar, tu quer gritar, tu quer... Não sei o que eu tenho. Não quero ficar quieto. Primeira ligação que eu faço, doutor André Reiris, além de colega, meu médico. Disse, André, estou nas tuas mãos. E o André, em menos de 1 hora, ele estava dentro da minha casa, passando 1 hora comigo, com a minha esposa, falando do que ia acontecer, falando da perspectiva, falando dos cuidados que teria que ter. Ali, André, tu não tem noção o quanto importante foi a tua ida lá. E esse é o André Reiris. Esse é o André Reiris. A pessoa que muito mais trazia o conhecimento, traz a parte humana. E a partir dali, eu tive força para encarar 8 sessões de quimioterapia, 6 meses de tratamento, sempre lá na SECAM, com os cuidados do André, sempre ao lado. E graças a Deus, dia 3 de maio de 2019, encerrei o ciclo de quimioterapia. Quis dar esse depoimento para trazer um pouquinho ao vivo e a cores um depoimento de quem conhece o profissional, o doutor André Reiris. E isso também posso externar o mesmo cuidado ao Marcelo, que é um grande líder do hospital na área de hemodinâmica. O Marcelo falou que realmente, né, Marcelo, era uma vergonha o nosso aparelho, a gente conseguiu modernizar, estamos modernizando mais ainda. E a Luciana Segatti lá acolhendo os nossos bebezinhos. É importante ressaltar que a nossa obstetrícia atende a 49 municípios, pacientes de alta complexidade, todos os partos mais complicados vão lá, e está a Luciana Segatti, doutor Gustavo Torre, toda a equipe lá, tratando da melhor forma possível. Então, desculpa, presidente, eu tomar um pouquinho de tempo, mas eu queria fazer esse agradecimento e dizer que, através deles, a gente pode dizer com certeza que Caxias do Sul tem profissionais de excelente qualidade e humanidade. E isso faz com que o Hospital Geral se transforme. E lá tem mais pessoas como o André, como o Marcelo e como a Luciana, que dão o seu carinho para os pacientes do SUS. Obrigado. Bem, depois de tudo isso que assistimos, fica difícil dizer alguma coisa. Eu faria um pequeno reparo aqui, que a reformatação desse programa aqui, dessa homenagem, teve a iniciativa dos vereadores Toigo, Geni e Ana Corso. A reformatação dessa nova sistemática desse prêmio. E o prêmio Dr. Virvi Ramos, não precisa dizer que foi um grande visionário, uma pessoa acima do seu tempo, médico, advogado, primeiro reitor da UCS,
estudioso e praticante da filosofia espírita, grande conhecimento, pessoa humana, exemplo a ser seguido por todos. E deu para notar aqui que, pelas referências dos nossos homenageados, a importância da estrutura familiar. Então, em nome dos genitores, dos 3 que estão aqui, seu José, que eu não conhecia, foi que inoculou no nosso André a coragem. Doutor Silvino Valentim Segato, nosso ex-vereador aqui, nosso ex-colega da casa, muito obrigado pela sua presença. E o Gilberto Sabedotti, meu velho amigo, que esse século não tinha visto ainda, pelas contingências que a vida nos apresenta. Diz que está morando em Acapulco, né? É isso? Agradecemos a presença das autoridades e amigos que nos prestigiarem nesse momento feliz e vamos suspender a sessão por alguns instantes para nossas despedidas. A sessão está suspensa.